Meus amados irmãos, abra nossas Bíblias em Jeremias, capítulo 18, o versículo é o 4. Enquanto os irmãos se localizam, quero aqui estar prestando os meus agradecimentos primeiramente a Deus por mais essa rica oportunidade de poder ser um porta-voz de sua palavra e trazer uma palavra aos nossos corações. Sou grato também pela nossa liderança, pastor Luciano, pastor Ageu, missionária Natasha e a missionária Chayenne. Quero louvar pela vida de vocês, que são nossos líderes espirituais, aqueles que mais têm confiado no chamado de Deus em nossas vidas e têm orado por nós. Quero louvar a Deus também pela vida da minha esposa. Quero louvar a Deus também pela vida do meu filho, profeta Isaías. Daqui uns dias vai estar dando um brado de glória aí também. Quantos localizaram a palavra do Senhor, meus irmãos? Jeremias capítulo 18, versículo de número 4. E diz assim a palavra do Senhor: como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Só até aqui, e os irmãos podem tomar os seus assentos. Glória a Deus. Meus amados irmãos, aqui diante deste texto em que acabamos de fazer menção, no capítulo 18 de Jeremias, na qual tem como tema central desta campanha, me refaz. Mas quando nós olhamos para esta palavra acerca de ser refeito por Deus, somos convidados a olhar para o agir de Deus em nossas vidas. E quando nós olhamos para esta palavra, podemos entender e compreender que só pode ser refeito aquilo que já existe, mas por algum motivo se quebrou, rachou ou está danificado e precisa ser restaurado por Deus. E para que nós possamos compreender um pouco mais dessa ação restauradora de Deus, precisamos voltar ao princípio da criação. Quando nós entramos no capítulo 1 do Gênesis, a Bíblia vai declarar que Deus ele vai criar o céu e a terra. Só que porém, a Bíblia também nos relata que a terra está sem forma, está vazia e coberta de trevas. E mesmo assim, nós vamos ver a palavra de Deus confirmando e que o Espírito de Deus ainda assim habitava. O Espírito de Deus estava pairando sobre as águas. Oh glória! E é nesse período em que Deus vai olhar para a terra e vai ver o estado de calamidade em que havia sobre aquele lugar. Deus agora vai colocar um projeto em suas mãos. E qual é este projeto? Em que Deus vai colocar em prática
Deus vai restaurar e transformar e restituir e vai dar forma para a terra. O lugar aonde estava completamente destruído, o lugar aonde não habitava vida, o lugar aonde talvez, se nós olhássemos pelos olhos humanos, era impossível de haver vida sobre aquele lugar. Mas quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada e olhamos para o poder que há diante da mão do Senhor, nós entendemos que Deus Ele faz, Deus Ele opera, Deus Ele transforma, Deus Ele liberta, porque Ele é Deus. E quando Ele quer fazer, não há nada que possa fazer impedir. Deus Ele está olhando para a terra e está colocando um projeto em prática. Talvez o diabo olhou para você aqui nesta noite e achou que você era somente um projeto falido. Enquanto o homem não olhava para você e não via esperança, enquanto o homem olhava para você e não via nada, enquanto o homem olhava para você e dizia que você ia morrer na droga, que você ia morrer no vício, que você ia morrer nas ruas, perdido, mendigando, ou que talvez não teria jeito para a tua casa. O homem talvez olhou para você e não viu esperança de vida, porque ele somente viu o que estava por fora. Mas só que há um Deus nesta noite que viu o que habitava por dentro de você. Havia um Deus que viu o que estava dentro de você. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus e vemos como Deus Ele vai agir em cada detalhe, como Deus Ele vai agir nos mínimos detalhes sobre aquele lugar, nós vamos ver Deus pegando o que não tinha forma e dando forma. Nós vamos ver Deus pegando aquilo que não tinha valor e transformando em pedra preciosa. Nós vamos ver Deus pegando aquilo que aos olhos do homem era melhor jogar fora, mas Deus estava dizendo do céu: o projeto ainda está nas minhas mãos. Deus estava olhando para você diante do céu e estava dizendo que o projeto ainda seria executado no tempo dele, na hora dele, no tempo dele, do jeito dele. Satanás talvez bradou dizendo: é melhor desistir do projeto, mas Deus está dizendo: vou nada, é melhor parar porque não tem restituição. Mas Deus está dizendo: eu sou o oleiro nesta noite. Talvez o homem olhou para você e disse: essa aí não vai ser ninguém, mas Deus está dizendo: vai ser pregador da minha palavra. Talvez o diabo olhou para você nesta noite e estava dizendo: não vai dar fruto, mas Deus está dizendo: vai ser uma bomba nas minhas mãos. Ei, talvez o diabo não valorizou o que Deus te entregou, mas nesta noite Deus te trouxe aqui para refazer as suas promessas. Deus te trouxe aqui para refazer o chamado dele na tua vida. Deus te trouxe aqui para te fazer lembrar que ele é o oleiro e faz do jeito que ele quer. Não é da forma que você quer, não é do jeito que você pensa, mas Deus está dizendo: sou eu o oleiro da tua vida. Quando nós olhamos acerca da palavra ser restaurado, automaticamente nós já pensamos que é algo que esteja quebrado, algo que esteja sem valor.
Eu não sei qual é a forma que você chegou aqui hoje, nesta noite. Eu não sei qual é a área que Deus precisa refazer na tua vida. Eu não sei se Deus precisa refazer a tua vida sentimental. Eu não sei se Deus precisa fazer a sua área conjugal. Eu não sei se Deus precisa refazer a tua área ministerial. Eu não sei qual é a área que precisa ser refeita. Mas hoje Deus estará aqui nesta noite dizendo: Tu és barro na minha mão, e eu sou oleiro na tua vida. Tu és barro na minha mão, e eu sou oleiro. Eu te refaço nos mínimos detalhes. Eu refaço a tua história. Eu refaço o teu chamado. Eu refaço a tua casa. Eu refaço o teu ministério. Talvez você chegou aqui nesta noite dizendo: é meu último glória, é meu último culto, é minha última adoração, é minha última oração nesta noite. Mas Deus está dizendo: você é barro e eu sou oleiro. O barro não tem poder sobre si, mas o oleiro tem o poder de moldar. O barro não tem o poder de criar estrutura, mas o oleiro faz o barro criar estrutura. O barro não se manda, é o oleiro que manda no barro. O barro não faz nada, é o oleiro que pega o barro e dá forma. O oleiro não tem escolha própria, mas é o oleiro que pega o barro e faz dele um vaso novo nesta noite. Ei, sabe o que o Espírito de Deus está te dizendo nesta noite? Não é o barro que vai de encontro ao oleiro, é o oleiro que vai de encontro ao barro. Não é o barro que tem o poder de mudar o oleiro, é o oleiro que pega o barro, pega do lamaçal, pega da mentira, pega do tráfico, pega da droga, pega da bebida, pega do alcoolismo, pega da prostituição e faz um vaso novo. O barro não tem o poder de si próprio, mas é o oleiro que tem o poder diante do barro. Tem muita gente que está sofrendo, mas é porque tem se esquecido que é o oleiro que tem o poder de mudar. Só que tem muitos que têm lutado com a força do braço. Tem muitos que querem mudar do teu jeito. Tem muitos que querem tomar as suas próprias escolhas. Tem muitos que querem fazer da tua maneira. Mas Deus está dizendo: o barro não tem estrutura. Sabe qual é uma das qualidades? É que quando Deus quer fazer algo na vida do barro, primeiro Deus começa a amassar ele. Primeiro Deus começa a tirar as suas estruturas. Primeiro Deus começa a tirar a tua força. Primeiro Deus começa a tirar toda a tua resistência. Porque quando o vaso não tem resistência de si próprio, aí vem o Espírito Santo, toca na vida dele, começa a transformar. O Espírito de Deus toca sobre a vida dele e começa a levantar o vaso. O Espírito de Deus toca no vaso e o vaso começa a criar forma, começa a criar estrutura, começa a criar característica. Ei, você talvez perdeu a característica de servo, mas nesta noite Deus está de encontro à tua vida para dizer: vou eu te refazer, para você saber que sou eu Deus de promessa, sou eu Deus de promessa, sou eu Deus de promessa na tua vida. Quando Deus está criando o vaso, Deus ele primeiro começa a tratar. Só que o tratamento de Deus muitas das vezes vai doer. O tratamento de Deus muitas das vezes vai ser necessário nós perder para poder ganhar no céu. Porque o maior intuito do diabo na tua vida é tentar desfazer a obra de Deus que ele começou. O maior intuito do diabo
é tentar quebrar as promessas de Deus na sua vida. O maior intuito do diabo é tentar te fazer esquecer que um dia Deus fez uma promessa que iria te levantar. A maior mentira do diabo é quando ele vem com historinhas que estamos buscando demais, estamos jejuando demais, estamos orando demais, que estamos no tempo da graça e que já não precisa mais buscar como antes, não precisa buscar santidade como antes, não precisa buscar mudança como antes, porque o tempo da graça chegou. Mas só que a palavra de Deus, ela é a mesma ontem, ela é a mesma hoje, e é a mesma palavra para toda a eternidade, na minha e na tua vida. A mentira que Satanás colocou na tua vida hoje, Deus está caindo por terra, Deus está lançando por terra toda mentira que Satanás colocou sobre a tua vida, dizendo que não precisa tirar isso, não precisa mudar isso. Deus hoje vai te refazer como um vaso cheio da tua presença. Deus vai refazer a tua vida, vai tirar toda a impureza de Satanás, vai tirar toda a impureza da carne, vai tirar tudo que o diabo colocou para poder te afastar do chamado, porque hoje, nesta noite, Deus está dizendo: vou eu fazer na tua vida o que o homem não pode fazer, vou eu tirar da tua vida o que o homem não pode tirar, vou eu encher você do que a terra não pode proporcionar. Sabe por quê? Porque vaso, quando ele recebe o processo final de Deus, ele precisa ser cheio de alguma coisa. E do que o vaso precisa ser cheio? Cheio de azeite, cheio da presença, cheio da glória, cheio do poder, cheio da autoridade. Talvez você chegou aqui vazio, mas Deus está dizendo: vou refazer a unção que derramei sobre a tua cabeça. Oh, glória a Deus, aleluias. O que me chama a atenção é que Deus, ele é especialista em transformar o que não tinha forma. Deus é especialista em nos surpreender no lugar da tua humilhação, no lugar da tua desonra. Porque talvez alguém olhou para você e não viu importância alguma, mas a palavra de Deus, ela diz que nós somos importantes para Ele. Nós somos importantes para Deus. E quando Deus, ele começa a executar o projeto dele, muitas das vezes o diabo vai se levantar contra a tua vida, vai. O diabo vai se levantar contra a tua casa, vai. O diabo vai se levantar contra o teu ministério, vai. O diabo vai se levantar contra o teu filho, vai. Mas é nesse momento em que Deus entra em cena com a tua presença e a tua palavra. É nesse momento em que Deus, ele vai fazer de ti um vaso novo. Porque é por meio das lutas que nós criamos estrutura. É por meio da luta que nós criamos raízes. É por meio da luta que o vaso começa a criar estrutura diante de Deus. É por meio da luta, é por meio da dor, é por meio da dificuldade em que Deus, ele começa a executar a sua obra.
Porque quando pensamos que estamos fracos, é aí que Deus nos torna forte diante da tua presença. Mas quando nós pensamos que estamos fortes, com o egocêntrico, com tudo que pertence ao mundo, aí é que nós estamos fracos. Porque quando o egocêntrico entra na nossa vida, o vaso perde estrutura, o vaso perde força, o vaso perde forma, o vaso perde chamado, o vaso perde unção, o vaso perde a autoridade de Deus. Mas quando nós falamos ao Senhor: eis-me aqui como um vaso quebrado diante de ti, restitui a minha vida, restitui a minha história, restitui o meu chamado, restitui a ousadia, restitui a unção. Aí que Deus nos usa, porque nós estamos se colocando diante dele como dependente da tua obra, como dependente da tua palavra, como dependente do teu poder, como dependente do Espírito Santo. O que tem gerado muito a cair é porque tem colocado a sua fé acima de Deus, tem colocado a tua confiança acima de Deus. Mas quando tem vaso que reconhece que estamos na mão do oleiro e que dia após dia precisamos ser refeitos, Senhor, a obra de Deus tem que ser completa, a obra de Deus tem que ser concluída, a obra de Deus tem que prevalecer. A obra de Deus tem que prevalecer. É a obra de Deus que permanece diante das nossas vidas. É a obra de Deus que permanece diante da nossa casa. É a obra de Deus que permanece no nosso ministério. Porque Deus é aquele que faz e opera no seu tempo. Deus é aquele que faz e opera no tempo certo. Deus é aquele que faz e opera quando Ele quer. Deus, Ele não está limitado ao tempo do homem. Deus não está limitado à petição do homem. Para que Deus possa fazer diante das nossas vidas. Deus, Ele não vai sujeitar a arrogância. Quando Deus for fazer na nossa vida, Deus não vai se sujeitar à inveja. Deus não vai se sujeitar às obras deste mundo. Tem muitos que estão deixando de receber de Deus, porque tem buscado a sua fé e a sua confiança em si mesmo, porque tem olhado para a vida do próximo. É por isso que o vaso só vive rachado. É por isso que o vaso só vive sem estrutura, porque tem olhado para o seu próximo, mas não tem buscado como ele. É por isso que o vaso só pedindo oração. É por isso que o vaso só quer ir para a igreja por causa de revelação, porque vaso que não tem estrutura, ele vai procurar revelação para poder manter de pé. O vaso que está rachado sempre vai querer buscar do azeite do próximo, mas não vai se encher do azeite do céu. O vaso que está rachado está como as loucas, que vai buscar azeite das prudentes, mas nesta noite você vai buscar a essência e o azeite do céu. Nesta noite você vai buscar o azeite da palavra. Você não vai ser vaso vazio, você não vai ser mais vaso sem estrutura, porque Deus está aqui para poder refazer as rachaduras sobre a tua vida. Aleluias. Sabe por quê? Porque quando Deus Ele quer fazer, Deus pega aquilo que está vazio e enche da tua glória. Porque quando Deus quer fazer, Deus visita o lamaçal se for preciso. Quando Deus Ele quer fazer e operar, Deus Ele faz o extraordinário. Não importa o quadro que esteja a sua vida, o oleiro está aqui hoje, nesta noite, para poder te dizer que a tua história não acabou.
Não importa se você está nas trevas, não importa se você estava na droga, não importa se você estava no alcoolismo, não importa se você estava na depressão, o oleiro está aqui hoje, nesta noite, para poder refazer a tua vida, porque tudo que o diabo colocou sobre a tua vida, hoje o oleiro está aqui para poder refazer. Hoje a tristeza tem que bater em retirada, hoje a angústia vai ter que bater em retirada, hoje as mentiras de Satanás vai ter que bater em retirada, hoje os projetos do diabo vai ter que cair por terra, hoje as invertidas do diabo não vai prevalecer sobre a tua vida, as invertidas do diabo vai ter que ser neutralizada, porque Deus chegou no ambiente para poder dizer: Satanás, aqui não, porque aqui é projeto meu. Ei, entenda uma coisa, projeto que Deus colocou a mão, Deus não permite a droga neutralizar, projeto que Deus já colocou a mão, Deus não permite o diabo tomar nas tuas mãos, projeto que Deus já colocou as mãos, não volta para cachaça, não volta para droga, não volta para prostituição, não abandona ministério, não abandona o chamado, porque projeto que tem a mão de Deus permanece até o fim, permanece até o fim. Projeto de Deus, e entenda que você é projeto de Deus, não era talvez nem para você estar aqui, mas Deus te visitou no lamaçal de pecado, te arrancou do mundo, te colocou na presença dele para dizer: é meu projeto, é meu projeto, é meu projeto. Urabacalabandarabai, uribidi calabandarabacalabandaraga sudi bicanto ré, uribidi calabandarabacalambandarai. Ei, projeto de Deus, por que você parou? Ei, projeto de Deus, por que deixou de acreditar? Ei, projeto de Deus, por que se afastou do meu altar? Ei, projeto de Deus, está esperando o que para poder voltar? O rabacalapandarabacalambandarai, o ribiquididicalapandarai. O Senhor está me dizendo que tem vasos nesta noite que deixou de acreditar no chamado, porque a luta bateu na porta. O rabacalabai, o ribiquidicalabandaragaçudibicalabai. O Senhor nesta noite está falando para alguém: vai esperar o que para poder voltar? Vai esperar o que para poder voltar? Vai esperar se quebrar? Ou vai esperar o oleiro te amassar lá no lamaçal? O rabacalabai, vai esperar o que, meu filho? Urabai, urabacalabandará, suribicalabandarabacalabai. Volta, vaza enquanto você tem oportunidade. Urabá, suribicalabandará, suribicalabai. Urabanto ribicalabandará, suribicalabai. Urabando ribicalabandará, suribicanto quer. Vaso, porque você saiu da minha casa. Urabá, suribiando rabacalabandará. Vaso, porque tem fugido do meu chamado. Urabando ribicalabandará. Aonde você está, Jonas? Que eu tenho te dado uma ordem para te levantar. Urabassuribicalapai. Mas tem ouvido a minha palavra, mas não tem colocado em prática. Urabandarabacalabandarasuribicalapai. Onde você está, vaso? Toma um posicionamento hoje, vaso, porque se quebrar, rabando ribicalabandaragaçudibicalabai. Se quebrar, não sou eu que estarás quebrando, ribicalabandarás. Mas vai se quebrar, mas vou permitir a olaria.
Porque quando o povo de Israel estava diante da presença de Deus, Deus levanta um profeta chamado Jeremias para pegar contra o povo, para que eles possam se arrepender. Enquanto a olaria está em Jerusalém, Deus está dando oportunidade. Enquanto a olaria de Jesus está em Jerusalém, Deus está dando oportunidade para a vaza entrar na mão do oleiro. Mas só que não tem dado ouvido. Está como o povo de Judá, está preocupado com seus afazeres, está preocupado com a tua casa, está preocupado com a sua vida, mas tem se esquecido que o oleiro ainda está no controle. A olaria está em Jerusalém, mas só que tem um povo que prefere abandonar a presença e a palavra. Mas só que Deus está dando oportunidade para adorar enquanto a olaria está em Jerusalém. Mas só que chega um período em que Deus vai olhar para o teu povo e vai dizer: chega. É quando Deus visita Jeremias e vai dizer: Jeremias, vai diante do meu povo, porque hoje o juízo descerá sobre este lugar. Hoje o juízo da palavra desce, porque vou mudar a olaria de lugar, e vou levar a olaria para a cidade da Babilônia. E muitos que estão em Jerusalém vai entender que agora quem vai quebrar eles não serão eu, mas vou transportar a olaria de lugar para que eles venham entender que agora, quando a minha mão pegar o vaso, vou quebrar, vou amassar, mas vai voltar refeito na minha presença. Vai voltar refeito na minha obra. Vai voltar adorando como eu ordenei. Porque tem vaso que só entende o que é adoração quando ele se quebra. Quando a enfermidade bate na porta, quando a porta se fecha, quando as coisas começam a ficar difíceis, entende que havia um Deus em Jerusalém. Havia um Deus que estava levantando profeta. Havia um Deus que estava levantando homens e mulheres de Deus. Havia profeta que ainda pregava a palavra. É por isso que tem vaso que Deus vai deixar ele na prova. Porque tem vaso que só adora quando está no deserto. Tem vaso que só adora quando está na ambulância. Tem vaso que só adora quando a porta está aberta. Tem vaso que só adora quando tem saúde. Tem vaso que só adora quando tudo vai bem. Mas quando as coisas começam a ficar difícil, o vaso começa a reclamar, o vaso começa a murmurar, o vaso começa a deixar de adorar, o vaso começa de buscar, o vaso deixa a intimidade, o vaso deixa a essência, o vaso deixa a casa do Senhor, o vaso deixa. É por isso que tem vaso que Deus vai permitir no deserto, porque no deserto ele adora, porque no deserto ele clama, porque no deserto ele entende que há um Deus que supre todas as necessidades. É no deserto que ele entende que Deus faz o operar na hora que ele quer. É no deserto que tem vasos que entende que Deus manda o maná do céu. É no deserto que ele vai entender que Deus ainda faz. Ei, vaso,
vai se levantar e descer para a olaria? Ou vai esperar a olaria partir para a cidade da Babilônia? Em Jerusalém tem a misericórdia, mas na Babilônia tem a escravidão. Em Jerusalém tem a presença, mas na Babilônia é Deus pagões. Em Jerusalém tem o perdão de Deus, mas na Babilônia o negócio é diferente. Em Jerusalém ainda tem a mão de Deus para te conduzir para a olaria, mas na Babilônia tem os decretos para impedir a tua adoração. Vai adorar enquanto tem a oportunidade, ou vai esperar o chicote estralar? Vai adorar enquanto a misericórdia de Deus está sobre a tua vida, ou vai esperar a espada transpassar diante da tua vida? Hoje eu e você tem a escolha: ou entramos para a olaria, ou permanecemos no erro. Ou entramos para a olaria, ou esperamos a mão de Deus. Ou entramos para a olaria, ou entendemos que há um lugar de sofrimento e dor para nossas vidas. Jerusalém tipifica o reino do céu. A Babilônia representa o inferno. Jerusalém representa o perdão, mas a Babilônia representa o castigo para todos aqueles que profanaram a sua fé. Hoje eu e você estamos dentro de Jerusalém, mas só que a porta pode se fechar agora. Como que estás tu, vaso? Estás refeito ou ainda está quebrado? Está refeito ou ainda está rachado? Está liberto ou ainda está buscando as suas próprias práticas? Hoje temos a escolha: ou adorar, ou negar tudo o que vivemos aqui. É algo forte, porque o Espírito de Deus todos os dias está nos dando a oportunidade de ser refeito. Mas muitas das vezes nós não queremos ser refeito pelo Senhor. Não queremos ser refeito pela palavra. Não queremos ser refeito pelo Espírito. Não queremos ser refeito pela própria palavra. Porque o objetivo do diabo é neutralizar a palavra de Deus da minha e da tua vida. Quem não se lembra que quando Deus Ele forma o homem e coloca dentro de um jardim, lá o homem tinha o livre acesso à palavra de Deus. Mas só que quando o diabo ele encontra brecha, ele entra e consegue quebrar os princípios. Porque há legalidade. Porque há legalidade naquele lugar. Dentro de um lugar em que a própria palavra de Deus passeava, o diabo conseguiu corromper. O diabo ele é especialista em agir aonde tem legalidade, tem brecha. Ele não precisa de muito para poder fazer. Ele só precisa de uma pequena legalidade para quebrar a palavra de Deus na tua vida, para quebrar a promessa, para quebrar a obra, para desfazer com tudo aquilo que Deus lhe prometeu.
Mas quando nós entendemos que é esta palavra que nos mantém de pé, que nos sustenta, que nos guia e que nos conduz ao caminho da salvação, quando nós entendemos que é por meio desta palavra em que o Espírito de Deus quer trabalhar, aí sim a obra de Deus será completa. Aí sim a obra de Deus vai ser concluída na minha e na tua vida. Mas quando eu olho para esta palavra e vejo acerca de obra completa, nós lembramos que quando Deus ele cria o homem do pó, do barro da terra, o vaso foi criado pela mão de Deus, mas só que faltava um porém. O vaso estava vazio. Faltava algo para que pudesse trazer vida para este vaso. O que faltava diante deste vaso era a presença de Deus, era a palavra de Deus. Mas quando Deus está olhando para mim, para você, Deus está dizendo: você é barro e eu te refiz diante das minhas mãos. Mas se tiver vaso vazio aqui nesta noite, vou eu soprar diante da tua vida, vou eu soprar diante do teu ministério, vou eu soprar o meu fôlego, porque a minha obra vai ser completa, a minha obra vai ser completa. Se tiver vaso vazio nesta noite, precisando ser completado, Deus está dizendo: vou eu soprar agora, vou eu soprar, e o meu fôlego de vida vai restaurar o teu ministério, o meu fôlego vai restaurar a tua chamada, o meu fôlego vai restaurar a tua vida, o meu fôlego vai restaurar tudo aquilo que Deus lhe prometeu, o meu fôlego vai restaurar tudo aquilo que eu prometi que ia fazer diante da tua vida. O meu fôlego vai fazer você levantar. Aleluias. A garganta não está muito boa, mas eu vou concluir a mensagem. Por esses dias, de um dia para o outro, eu perdi a voz, mas a misericórdia de Deus ainda está sobre a minha vida. Eu falei: Senhor, eu não sei como eu vou ministrar a tua palavra, mas eu vou subir em cima daquele altar. Eu não sei o que vai sair, Senhor. Eu não sei se a voz vai acabar no meio da mensagem. Eu não sei se a voz vai acabar, mas de uma coisa eu sei: até onde o Senhor estiver operando, eu vou falar. Até onde o Senhor estiver fazendo, eu vou falar. A minha boca é tua, a minha boca é tua, Senhor. Se for para poder refazer, então refaça. Se for para poder transformar, então refaça. Se for para poder salvar, então faça. Se for para levantar ministério, então levanta. Se for para quebrar vaso, então quebra. Mas de uma coisa eu sei: o Senhor é isoleiro e está refazendo unção nesta noite, está refazendo vaso, está refazendo aqueles que estavam quebrados. Se coloque de pé nesta noite, se coloque de pé para poder adorar, para poder glorificar. Se coloque de pé, vaso, se coloque de pé, vaso, se coloque de pé, vaso.